Madhya e os passatempos da Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 50. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shamidya Dipa Shandijavana Seha Mahavashnava Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo! Eta Shri Savabhoma Haila Chintita Rajara Nuraga Dekivaila Vishmita. Ao ouvir a determinação do rei Prataparudra, Sarvabhauma Bhattacharya ficou reflexivo. Na verdade, ele ficou muito admirado de ver a determinação do rei, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Sarvabhauma Bhattacharya ficou admirado porque tal determinação não é possível para um homem mundano, apegado ao gozo material. É certo que o rei tinha ampla oportunidade para o gozo material, porém, ele achava que seu reino e tudo mais eram inúteis, caso não pudesse ver Shri Chaitanya Mahaprabhu. Isto em si já era o bastante para causar admiração. O Srimad Bhagavatam afirma que Bhakti, serviço devocional, deve ser incondicional. Na realidade, nenhum obstáculo material pode conter o avanço do serviço devocional, seja este executado por um homem comum ou por um rei. De qualquer maneira, o serviço devocional prestado ao Senhor é sempre completo, a despeito da posição material do devoto. O serviço devocional é tão sublime que qualquer pessoa, em qualquer posição, pode executá-lo. Basta a pessoa ser Dhrida Vrata, completamente resoluta. Bhattacharya kahe devanakara vishada tomari prabhura avashya haribe prasada. Por fim, Sarvabhauma Bhattacharya disse: meu caro rei, não te preocupes, devido à tua firme determinação, estou certo de que a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu definitivamente te será outorgada. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. A maior qualificação para se obter a misericórdia de Krishna é a determinação. Está vendo? Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, verso 44. A dinastia de Anshuman. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Mariam, Navalia Mariam, Adhar Meramate Kwachi, Adhar Meramate Kwachi, Napashyam Uttamashloka, Napashyam Uttamashloka, Anyat Kinchana Vasparam, Anyat Kinchana Vasparam, Navalia Pimatir Mahyam, Navalia Pimatir Mahyam, Adhar Meramate Kwachi, Adhar Meramate Kwachi, Napashyam Uttamashloka, Napashyam Uttamashloka, Anyat Kinchana Vastvaham, Anyat Kinchana Vasparam, Navalia Pimatir Mahyam, Adhar Meramate Kwachi, Napashyam Uttamashloka, Anyat Kinchana Vasparam. Tradução, vamos repetir, por favor. Nem mesmo na minha infância, jamais me senti atraído, pelas ninharias, ou princípios irreligiosos, Nunca consegui encontrar algo mais substancial do que a suprema personalidade de Deus. Aí sim, né? Se todo mundo tivesse essa consciência, não teria tanto sofrimento, tanta miséria, tanta desgraça. Né? São Paulo está vivendo a maior enchente da história. Não teve registro até hoje. Todas as marginais, Tietê, Pinheiros, tudo nivelado, água transbordando. Todo lugar alagado. A Didaia, Cleixa. Misérias causadas por causa de muita irreligião, muita atividade pecaminosa, muita falta de entendimento entre os seres humanos. Isso aí tudo gera isso. Sofrimento para outras entidades vivas, aí volta tudo na forma de miséria. Tá bom da serra, dá dó de ver assim, lojas, tudo levado embora pela água, tudo do barro, lama, mas lama, a cidade virou um lamaçal só, a cidade inteira. Ceasa, ninguém entra nem sai, só lama. Só lama. Isso aí acontece por causa do quê? Por causa de acúmulo de atividades pecaminosas. Por causa de sofrimento que o ser humano causa para outras entidades vivas. Aí volta para ela. Mas o ser humano vê isso? Não vê porque ele é irreligioso, ou se diz religioso, tem uma falsa religião, uma religião materialista, uma religião de barganha com Deus, uma religião que a gente só espera que Deus dê, para a gente poder desfrutar. Isso não é religião verdadeira, isso não é religião. E assim é o sofrimento, mundo afora, né? Mundo afora, em todo lugar. Quem está livre dessas misérias todas? Então, que Krishna tenha misericórdia dessa gente louca, porque só Deus mesmo. Oremos a Krishna para que Krishna amenize a dor desse povo, porque não é fácil não, viu? Não é brincadeira não. É muito sofrimento. Ainda assim o ser humano consegue ver. Essa é a consciência.
Maharaja Katanga falando: nem mesmo na minha infância jamais me senti atraído pelas ninharias ou princípios religiosos. Nunca consegui encontrar algo mais substancial do que a suprema personalidade de Deus. Pronto. Só ter essa meta, desenvolver essa consciência que o sofrimento ou ameniza ou zera. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Maharaja Katanga exibe um exemplo típico de uma pessoa consciente de Krishna. A pessoa consciente de Krishna vê que apenas a suprema personalidade de Deus é importante. Também, ela não aceita que algo dentro deste mundo material esteja desvinculado do Senhor Supremo. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita Madhya 8.274. Stava Rajanga Madeke Nadeke Taramurti Sarvatavaya Nidya Ishtadeva Spuriti. Por certo que o Mahabharata, o devoto avançado, vê todas as coisas móveis e imóveis, se bem que não veja exatamente suas formas. Ao invés disto, em toda parte, ele imediatamente vê e manifesta a forma do Senhor Supremo. Essa é a diferença. O Mahabharata. Tem os devotos também, materialistas, canistas de Kali, que não têm essa visão. Infelizmente, porque dizer desse mundão ignorante que não sabe, não faz a menor ideia de quem é Deus, não aceita sequer que ele próprio não é esse corpo, que ele é alma. Então é por isso que tanto sofrimento. Ao invés disso, em toda parte, ele imediatamente vê e manifesta a forma do Senhor Supremo. Embora esteja dentro do mundo material, o devoto não tem ligação com ele. Nibbana, Krishna, Sambandhi. Ele aceita este mundo material em função de sua relação com a suprema personalidade de Deus. Talvez o devoto ocupe-se em ganhar dinheiro, mas esse dinheiro ele usa para propagar o movimento da consciência de Krishna, construindo grandes templos e estabelecendo a adoração à suprema personalidade de Deus. Aí tudo bem, qual o problema? Aí nenhum problema. Aí o dinheiro não é problema, é a solução. Dinheiro não é dinheiro, é Lakshmi, a deusa da fortuna, que está servindo Narayana Krishna. Katanga Maharaja, portanto, não era um materialista. Não era um materialista de carne, devoto materialista. Ele era um Mahabharata, devoto de primeira classe. O materialista, em busca do gozo dos sentidos, vive apegado à esposa, filhos, lar, propriedade e muitas outras coisas. Porém, como se afirma acima, Katanga Maharaja não estava apegado a nada disso, tampouco podia ele pensar na existência de algo que não estivesse inserido no propósito do Senhor Supremo. Chaitanya Mahaprabhu dá essa dica, né? Um dos 6 itens que ele enfatiza, que são essenciais para o avanço na vida espiritual, o desenvolvimento do amor por Deus, é esse. Você que não ter planos pessoais, não ter metas pessoais, não pensar em desacordo com os objetivos do Senhor, com os objetivos de Krishna. Um devoto ele sempre pensa de acordo com a mentalidade de Krishna. Ele sempre quer o que Krishna quer. Então o primeiro item é que deve-se aceitar tudo que é favorável por avanço do serviço devocional. O
2 é descartar tudo que atrapalha esse avanço. 1 e 2. O terceiro item é depender, ter plena fé na proteção de Krishna. Saber que Krishna é o protetor supremo e acreditar nisso. O quarto item é depender única e exclusivamente da misericórdia de Krishna. Não fazer arranjos materiais para nada, depender da misericórdia de Krishna. Aí o quinto, como eu falei, é não planejar nada que não esteja em comum acordo com os planejamentos de Krishna, para o bem-estar de tudo e de todos. E o sexto item é se manter sempre manso e humilde. Aí avança. Aí pode haver a chance de sairmos da plataforma canista, de devotos materialistas, para a plataforma de devotos intermediários, madhyamas, madhyama de Kali. E com muita determinação, como ouvimos aqui Sarvabhauma Bhattacharya explicando sobre o outro rei santo, Prataparudra, podemos chegar na fase de Uddhama de Kali, Mahabharata. É uma consequência dessa sequência honesta em ocupação por prazer do Senhor Supremo. Então, continuando aqui o significado de Srila Prabhupada, Katanga Maharaj não estava pegado a nada disso, tampouco podia ele pensar na existência de algo que não estivesse inserido no propósito do Senhor Supremo. E Shavasya Midam Sarvam, tudo está relacionado com a Suprema Personalidade de Deus. Evidentemente, essa consciência não é para pessoas ordinárias. Porém, se alguém adota o caminho do serviço devocional, como prescrito pelo néctar da devoção, ele pode ser treinado nessa consciência e alcançar a compreensão perfeita. Para a pessoa consciente de Krishna, tudo o que não se relaciona a Krishna é insípido, ou seja, não tem graça nenhuma, é sem gosto, não tem gosto nenhum, não tem valor nenhum. Tem graça nenhuma. Para o devoto só interessa o que está relacionado com Krishna, só interessa o desenvolvimento dessa consciência de Krishna. Qualquer outra coisa fora disso não tem graça nenhuma. Narayanam Namasyam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanyam Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karnasino Dinabandhu Jagat Pate Vopesha Vopika Kanta Radha Kanta Namostute Napalia Pimati Mahyam Nadharmiyam Adekvachi Napashyam Uttama Shlokadanyam Kinchan Navasvaram. Nem mesmo na minha infância, jamais me senti atraído pelas ninharias ou princípios irreligiosos. Nunca consegui encontrar algo mais substancial do que a Suprema Personalidade de Deus. Então, aqui nós estamos vendo dois exemplos. O exemplo do Mahabharata e o exemplo de quem pode, mesmo sendo um danista de Kali, um devoto materialista, acertar na vida e trilhar o caminho dos acharyas, chegando ao nível do Mahabharata. Essa é a missão da vida humana quando ela é exitosa. Quem chegar nesse nível alcançou a perfeição da vida. Então, tem vários pontos para nós analisarmos e colocarmos em prática para nós fazermos avanços como seres humanos na consciência de Krishna, na purificação da consciência, no desenvolvimento da consciência
Aqui Prabhupada, por exemplo, citou o Nirvana Krishna Sambandhi. Aceitar o mundo material em função da suprema personalidade de Deus. Aqui, o Chaitanya Charitamrita, acabamos de ouvir Prabhupada falando também do significado que mesmo que um devoto ganhe dinheiro, não tem problema nenhum ganhar o dinheiro. Não tem problema nenhum. O problema tem em usar o dinheiro só para se enredar cada vez mais, para se envolver com gozos dos sentidos e jogar a vida humana no lixo. Mas Nirvana Krishna Sambandhi, com essa consciência de que tudo pertence a Krishna, ele não está vairado em Mutyate, ele tem uma vida de renúncia verdadeira. Fazendo o quê? Usando tudo que ele conquista, tudo que ele consegue, tudo que ele tem, até mesmo o corpo que ele vive, para o prazer de Krishna, para servir Krishna. Aí não tem nada de errado. Porque tudo já pertence a Krishna. Então essa renúncia é verdadeira. Uma renúncia sem essa compreensão é renúncia falsa, falta e vairada. É que nem uma mentira, tem perna curta. Alguém que renuncia falsamente logo volta a mastigar o mastigado. Logo volta a ter vontade de abarcar tudo que vê para si e desfrutar de tudo que acha que é para o seu desfrute. Essa é a ignorância da alma. Essa é a ignorância do ser humano, embora esteja num corpo privilegiado, que pode dar essa compreensão. Então, por que existem as escrituras? Por que existem os acharyas? Por que existem os devotos? Por que existe o Guru Shastra e Sadhu? Para iluminar o ser humano, para ele entender isso. Para ele entender isso. O Shri Upanishad, aqui Prabhupada citou o Ishavasya Vedansarma. Esse é o primeiro verso do Shri Upanishad. Por quê? Porque isso é básico. Ishavasya Vedansarma. Tudo está relacionado com a suprema personalidade de Deus. Então, esse verso 1 do Shri Upanishad fala isso. Ishavasya Vedansarma. Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Chaktena Mundita Magridata Shvasvidana. Que o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, qual é o dever do ser humano? Uma pessoa deve entender que ela deve se resignar e ser feliz, estar satisfeita, tão somente com aquilo que lhe foi dado como cota por karma. Aceitar tão somente o que lhe cabe. E ao invés de fazer esforço para acumular bens materiais e gozos dos sentidos, conquistar posição material, fazer esforço para avançar espiritualmente, não fazer uma vida voltada para esforço desnecessário, praiácio, mas ter uma vida de tapácia, austeridade e penitência para o avanço espiritual. Por quê? Porque ele entende isso, que ele não é dono de nada, que tudo pertence a Cristo, que ele não controla nada, que tudo é controlado por Cristo, que nada está fora da jurisdição de Cristo, nada que é móvel ou imóvel, nem um semideus e nem uma formiga insignificante, tudo pertence a Krishna, tudo está controlado por Krishna. Quem entende isso, ele se situa como ser humano resignado, buscando almejar o que há de melhor, o que há de mais elevado, o desenvolvimento da sua consciência pura, o desenvolvimento da sua relação amorosa pura com Deus. Então, quem entende isso, aceita tão somente o que lhe cabe. E não aceita
outras coisas porque ele sabe bem a quem pertence, e não aceitando outras coisas sabendo bem a quem pertence. Tudo pertence a Krishna. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, uma pessoa deve aceitar tão somente o que lhe cabe, que lhe foi reservado como sua cota. E não deve aceitar outras coisas sabendo bem a quem pertencem. Tudo pertence a Deus. Tudo! Esse é o começo. Se ele entende isso, ele almeja alcançar os benefícios mais elevados da vida como ser humano, ou seja, a compreensão de Atma-Tattva, a compreensão dele próprio como alma e a compreensão da alma suprema. Aí o relacionamento amoroso que existe entre a alma diva com Deus, com a alma suprema. Ele está focado nisso. Aí o verso 2 do Bhakti, do Sri Upanishad, explica que dessa maneira aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, ele pode viver por centenas de anos. Porque esse tipo de trabalho não oprende a lei do karma. Porque essa atividade com essa consciência, ela não gera reação, nem boa e nem ruim. Porque simplesmente tal alma está como um soldado na batalha, só executando a ordem do seu comandante em chefe, do seu superior. Então a alma que se rende assim a Krishna, que tem essa consciência, ela trabalha sob a jurisdição de Krishna, sob a orientação de Krishna, e fazendo só o que Krishna manda. Kurvaneve Hakramaniti Vesheta Tansamai Vantarina Petestina Karma Nakarma Lipyatenari. Uma pessoa que trabalha dessa maneira pode almejar viver por centenas de anos, pois esse tipo de trabalho não aprenderá a lei do karma. E a gente pensa que a gente tem outras opções, outras alternativas. Mas esse verso do Sri Upanishad fala que isso é ilusão pensar isso. Porque na verdade nós não temos outra opção. Nós não somos esses corpos, somos almas. A alma não é outra coisa, não ser servo eterno de Deus. A alma não tem outra ocupação, não ser eternamente servir Deus no mundo espiritual. Isso aqui é uma roubada, é uma fria que nós entramos, é uma ilusão, uma prisão material. Então quem age dessa maneira, está agindo da maneira correta. Então, aquele que trabalha com essa consciência pode aspirar a viver por centenas de anos, pois esse tipo de trabalho não aprenderá a lei do karma. Agora, Evanto aí na minha tepristi, na karma lipyatenari. Na verdade, não há outra alternativa para o ser humano. Se o ser humano quer acertar mesmo, ele só vai aceitar se ele tiver essa consciência de Prataparudra Maharaja, de Katwanga Maharaja, desses reis santos. Para um rei fica fácil, porque não tem dificuldades financeiras, então para ele é fácil. Será? Será? Então o que o Prabhupada fala aqui? Nós temos que nos orientar, por exemplo, pelo mérito da devoção. Olha o que fala o Bhaktirasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, que ele deve ser treinado nessa consciência, embora ele não seja um Mahabhagavata, embora ele seja um Kanista de Kali, embora ele não seja uma Nityasila, uma alma liberada, embora ele seja uma Nityabhada, uma alma condicionada, ignorante, mas ele deve trabalhar com essa consciência e desenvolver essa compreensão. Evidentemente, essa consciência não é para pessoas ordinárias. Porém, se alguém adota o caminho do serviço devocional, aí, como prescrito pelo néctar da devoção, a parte da Samhita Sindhu, ele pode ser treinado nessa consciência e alcançar a compreensão perfeita. Aí. Mas aí como o Sarvabhauma Bhattacharya enfatizou,
a posição de Prataparudra Maharaja, nesse caminho tem que ser muito determinado. Senão não vai ter conquista. Não existe conquista sem esforço, não é? Tem que ter muito esforço. Então a compreensão só não basta. A compreensão é jnana, é conhecimento. Tem que colocar essa compreensão, esse conhecimento na prática, vijnana. Viver isso. Viver isso. Porque talvez alguém possa, lá no verso, hoje é o dia do Shri Upanishad, né? No verso 6 do Shri Upanishad, ele fala exatamente isso que o Toparo está falando aqui. É a mesma coisa de Shavasana Savan, tudo está relacionado com a suprema personalidade de Deus. Como o Katunda Maharaj está falando, que ele não vê, nunca conseguiu encontrar algo mais substancial do que a suprema personalidade de Deus. Não consegui ver nada desvinculado de Deus. Isso é visão verdadeira, porque isso é verdade. Então, o verso 6 do Shri Upanishad fala isso aí também. Fala Yastu Sarvani Bhutani Atmani Evanupachati Sarva Bhuteshu Chakmanam Tatunavi Virutsate. Aí. Yastu Sarvani Bhutani quer dizer que tudo está relacionado com o Senhor Supremo. Yastu Sarvani Bhutani. Atmani Evanupachati. Evanupachati. Todas as almas são suas partes integrantes. Essa é a realidade da existência. Todas as almas são partes integrantes da alma suprema. Então, tudo está relacionado com o Senhor Supremo. Aquele que vê tudo relacionado com o Senhor Supremo, isso é um vidente da verdade. Aquele que sabe que todas as divas, todas as almas são partes integrantes dessa verdade absoluta do Senhor Supremo, esse aí é Susavani Bhutani Atmani Evanupachati Sarva Bhuteshu Chakmana. Krishna está dentro de tudo, de todas as entidades vivas. E aquele que vê o Senhor dentro de tudo, dentro de tudo, como a essência da essência de tudo, né? Sabe Deus Chakmana, de tudo. Isso não é assim. Só existe que Krishna está dentro de tudo. Sabe, eu não deixo de Chakmana. Essa pessoa que tem essa visão de Katunda Maharaj, Prataparudra Maharaj, é dos devotos realmente avançados e que estão no caminho do avanço, o caminho da perfeição. Tatunavi de Rupsate. Quem sabe que tudo está relacionado com o Senhor Supremo? Quem sabe que todas as almas são partes integrantes do Senhor Supremo? Quem sabe que o Senhor penetra tudo? O Senhor Supremo está dentro de tudo. Nunca, em condição nenhuma, em hipótese nenhuma. Tatunavi de Rupsate. Vidurupsate quer dizer odiar. Nunca odeia nada nem ninguém. Nunca tem bronca de nada, nunca se perturba com nada, nunca odeia nada nem ninguém. Quem tem essa consciência? Essa é a consciência do devoto de verdade. Talvez alguém possa se julgar inimigo de um devoto, odiar um devoto. Mas o devoto não reciproca isso. Para ele é Ajata Chakra. Ele sabe que todos são almas iguais, todos são servos eternos de Krishna, todos são Satitananda. Todos são eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. Só existem essas dualidades, essas controvérsias, essas contendas da existência material devido à ignorância. Mas o devoto não está em ignorância. Então ele consegue sim desejar o bem, até para quem deseja o mal para ele. Ele consegue sim estar completamente indiferente a amigo e inimigo. Isso é
visão transcendental. Alguma dúvida ou pergunta? Isso é conhecimento, gente. O resto é ilusão. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, quem fala?